A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Jovens da nossa querida CPAD, a editora do povo de Deus, onde você encontra a Bíblia Roma, a Bíblia mais nova e atualizada, onde você encontra também outros livros maravilhosos, comentários bíblicos, dicionários bíblicos, tudo que você precisa para aprender a palavra de Deus, você encontra na CPAD. Estamos estudando o terceiro trimestre de 2022, a lição de jovens, imitadores de Cristo. A lição número 3, 17 de julho de 2022. Se você perdeu as aulas anteriores, não precisa chorar. É só entrar aqui embaixo na playlist, assista a primeira aula, a segunda aula. Eu não quero ninguém perdido na linha de raciocínio. Então você assista às aulas anteriores e venha comigo para as próximas lições e se proponha a não perder nenhuma aula. Mas olha, se inscreva no canal, comente, coloque aqui suas observações, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas. Uma parte do meu galardão eu já passo para você com certeza. Vamos lá, lição 3 de jovens. Quem segue a Cristo estuda a palavra. Texto principal. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que leis? Atos capítulo 8 e o versículo 30. No resumo da lição, nós lemos que o verdadeiro cristianismo constitui-se em um duplo e contínuo esforço de aprendizagem e ensino das Escrituras. Então, é um estudo continuado, um ensino-aprendizagem, ensino das Escrituras. Os objetivos desta aula, primeiro, explicar que o chamado missionário do cristão, ele é inato, ou seja, quando você aceita Cristo, você já, ao mesmo tempo, se torna um missionário. Você já nasce com você também essa chama missionário. Segundo objetivo, constatar que o cristão é um discípulo por natureza. O verdadeiro cristão, ele está sempre procurando seguir a Jesus, ele está procurando se parecer com Jesus. Número 3, objetivo, compreender que o cristão é um servo de Jesus Cristo. Agora ele não serve mais ao pecado, não serve mais às obras das trevas, agora ele é um servo de Jesus Cristo. Vamos lá, a leitura de Atos, capítulo 8, do versículo 26 ao 39, eu vou ler numa Bíblia maravilhosa que eu estou amando, que é a Nova Almeida Atualizada. É a Bíblia publicada pela Sociedade Bíblica no Brasil e, nesse momento, principalmente, eu vou ler por causa da letra grande. Então, é uma Bíblia muito boa, muito bonita, uma linguagem atualizada, como o próprio nome já diz, uma linguagem mais moderna, tá? E é legal que ela é grande, né? É fácil de manusear, de carregar. E onde você compra? Lógico, lá na CPAD, a editora do povo de Deus. Por favor, né? Não me faça ficar repetindo a mesma coisa, senão eu vou te cansar. Atos 8, 26 até o versículo 30 ou 39. Acho que é 30 ou 39, não está dando para enxergar. Está escrito assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes,
o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: aproxime-se desta carruagem e acompanhe-a. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador. Ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderia falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então nós temos aqui um texto sobre Filipe evangelizando esse eunuco, superintendente, né, da rainha de Candace, um eunuco etíope, né? Vamos lá na introdução. Cristianismo sem um mínimo de conhecimento bíblico é prejudicial à saúde espiritual da igreja. Infelizmente, muitos na atualidade se dizem cristãos, mas nunca leram a Bíblia toda. Quem não conhece a Bíblia Sagrada, presente concedido por Deus a toda a humanidade, nunca conhecerá o Deus da Bíblia. É urgente que façamos cada vez mais de nossos processos de discipulado uma experiência de enriquecimento bíblico. Então aqui ele já está dizendo que é importante que todo aquele que se converte a Cristo Jesus, ele leia a Bíblia toda, ele estude a Bíblia. Lógico que se o novo convertido frequentar a escola bíblica dominical, se ele frequentar o culto de ensino da palavra, tudo isso vai agregar e vai aumentar o conhecimento, mas isso não isenta o novo discípulo de ler a Bíblia toda, de capa a capa. Parece algo absurdo, impossível, mas não é. É uma questão de hábito, é uma questão da pessoa se disponibilizar. No primeiro tópico, diz que o cristão como missionário inato. Nós somos conhecidos dele. A narrativa de Atos dos Apóstolos sobre o encontro de Filipe, o evangelista,
e o estrangeiro do continente africano se inicia com um importante destaque. Lá em Atos 8, 26, o anjo do Senhor falou a Filipe. Então veja, esse é o destaque, é isso que vai introduzir essa obra missionária. Esse tipo de manifestação muito comum entre as santas mulheres e os santos homens da Bíblia define os rumos da cena das Escrituras. Então, todos os homens e mulheres da Bíblia, eles tinham comunhão com Deus, eles tinham comunhão com o Espírito Santo. Por amor ao forasteiro, o Eterno comissiona seu servo a uma tarefa imediata e específica. É uma tarefa de evangelização. Ao ler esse texto também, não podemos deixar de reconhecer a vida espiritual de Filipe, pois ao ouvir o comando divino, em momento algum ele duvidou, né? Com a obediência de quem conhece a voz de seu mestre, vai evangelizar o desconhecido viajante. Lá em João 10, versículos 3 a 5, abra aí a sua Bíblia, João capítulo 3, pode pegar a sua Bíblia Roma, né, que eu já sei que você comprou, já está com ela aí na mão, então me acompanha aí na Bíblia Roma. João 3, João 10, melhor dizendo, né? Eu estou aqui no João 3, lá em Nicodemos, e não é. É lá no capítulo 10. Capítulo 10, do 3 ao 5, diz assim: para este o porteiro abre a porta. As ovelhas ouvem a sua voz, aí ó, a voz de Deus, ela é reconhecida. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele, a voz do seu pastor. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, a ovelha de Jesus, ela conhece a voz do seu Senhor. No versículo 15, versículo 14, eu sou o bom pastor, Jesus falando, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Versículo 15, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então veja que é necessário eu e você, nós conhecermos a voz do nosso Mestre, a voz do nosso Senhor. E a única maneira que nós temos é através da leitura da palavra, dessa comunhão com Deus através da palavra de Deus. Depois, então Filipe, ele reconheceu que era o Espírito Santo e ele foi até o viajante. Esse é o padrão de comunhão que Deus deseja que vivamos com ele, isto é, um relacionamento tão real e próximo com Jesus que sejamos capazes de discernir com clareza o que é a voz do Altíssimo do que é a voz, do que é apenas ruído dos nossos corações. E aí Jeremias, ele tem uma palavra séria sobre o nosso coração. Abra aí em Jeremias capítulo 17, o versículo 9. Jeremias, profeta, um dos profetas maiores, logo depois de Isaías. Abra aí Jeremias 17, nós temos que tomar muito cuidado. E o versículo 9, olha só: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Então ele está dizendo que o coração do homem, ele é enganoso. Nós temos que ouvir a voz do nosso Deus.
do Espírito Santo que está dentro de nós e não a voz do nosso próprio coração. Então nós temos que saber distinguir. Aí você vai me dizer: irmão, qual é a regra básica para eu saber se é coisa da minha cabeça ou se é a voz de Deus? É simples, é só você olhar na Bíblia se aquilo que você está ouvindo está de acordo com a Bíblia ou não. Se estiver de acordo com a Bíblia, é Deus falando com você. Agora, se não estiver, aí você já sabe que é a voz do seu próprio coração. Tá bom? Quer um exemplo grave, absurdo? Imagine uma mulher casada, tem seu marido, tem seus filhos, e de repente ela se apaixona por uma outra pessoa. E aí ela, eu vou orar para saber se é de Deus eu continuar casado com meu marido ou eu largar o meu marido e ficar com outro homem. A voz de quem? É a voz de Deus ou é a voz do próprio coração dela? Simples, né? E aí você vai olhar na Bíblia: não adulterarás, né? Você casou, é uma só carne com o seu marido, com a sua esposa. Então você já sabe que não é a voz de Deus, é a voz do diabo. Isso daí não é nem a voz do coração da própria pessoa, é a voz do próprio diabo falando. E a pessoa ainda está em dúvida se é de Deus ou não. Mas vamos adiante. Segundo tópico, então, nós estamos aí, o cristão como um missionário nato, né? Como uma pessoa que já nasce cristão com essa chamada. Segundo, servir a Jesus exige disposição para quebrar os próprios preconceitos. Nós somos seres humanos normais, portanto preconceituosos. Mas quando nós andamos com Jesus, nós temos que ter essa disposição para vencer os nossos preconceitos. E aí ele coloca, ao analisar então essa história, essa parte que nós lemos, não podemos perder de vista o pioneirismo de Filipe. O que é esse pioneirismo? É a primeira vez, é a primeira pessoa que vai fazer esse trabalho de evangelização daqueles que, naquele momento histórico, pareciam simplesmente inalcançáveis. Por quê? Porque os samaritanos não se davam e não se comunicavam com os judeus. E até então, aquele grupo que se convertera a Cristo acreditava que o evangelho era só para eles, que não era para mais ninguém, era só para os judeus. Quando, na verdade, em Atos 1 e 8, Jesus deixou muito claro que é para todos que quisessem. Lá em Joel, a mesma coisa, falando da promessa do Espírito Santo, é para todos, para todas as pessoas. Tá? Então ele diz, lembremos que nesse contexto, as atividades dos apóstolos ainda estavam concentradas no anúncio da mensagem de Jesus aos judeus e que, portanto, a comunicação do evangelho, a pregação do evangelho e o ato batismal para alguém fora desse universo cultural era algo incomum, ou seja, Filipe ele era um pioneiro, ele estava quebrando as barreiras, quebrando os preconceitos, se aproximando, né, do povo samaritano, se aproximando de outros povos, né? Então Filipe se lança a percorrer, debaixo das orientações do Espírito Santo de Deus, um caminho inédito, uma senda nunca antes trilhada, que era a evangelização transcultural. Agora eu vou ler na Bíblia de Estudo Pentecostal, você abre aí, nós já mencionamos Atos 1, capítulo 8, você abre aí sua Bíblia de Estudo Pentecostal ou a sua Bíblia Holman, uma das duas, as duas são da CPAD, da nossa editora cristã, a editora do Povo de Deus, tá? Então você acompanha aí Atos 1 e 8, que diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia
e Samaria, que era onde Filipe estava, e até aos confins da terra. Né? Tem que quebrar os preconceitos, invadir o território inimigo. Tá? Para um judeu, agora ele faz aquela observação que eu já tinha feito logo no início desse tópico. O trato com pessoas de outro universo cultural era um desafio. Né? Preceitos referentes a critérios de pureza e impureza cerimonial. Então eles tinham todo um ritual de limpeza, né, de cerimonial, né, e eram considerados algo como muito sério. Então as cerimônias judaicas, todos os rituais eram considerados muito sérios. Eles não podiam nem conversar com um samaritano ou com outros povos, porque senão eles tinham que chegar em casa, fazer todo um processo cerimonialista de purificação. Então veja como era grave, né, essa questão. Então, se disponibilizar a proclamação do amor de Cristo implica, agora vem a nossa aplicação, abrir mão dos preconceitos sociais e discriminações pessoais. Em nome de quê? Em nome de uma transmissão clara e cheia de compaixão. Então, a pessoa, por amor a Deus, por amor ao próximo, por amor à obra de Deus, ela abre mão dos seus preconceitos para, com paixão, alcançar o perdido. Ele coloca aqui, 2 aos Coríntios 10 e 16. Abra aí a sua Bíblia Roma, 2 aos Coríntios 10, eu estou com a minha Bíblia de Estudo Pentecostal, ainda a melhor Bíblia de Estudo do Brasil, né? 2 aos Coríntios 10 e 16. E vocês vão ver o franzino nos olhos aí, é que eu estou sem o óculos, eu trouxe só a caixinha. Já pensou eu botar a caixinha aqui para tentar enxergar? Não dá, né? Aí o óculos ficou sabe-se lá onde, né? 2 aos Coríntios 10, 16, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para nos não gloriarmos no que estava já preparado. Então, anunciar o Evangelho nos lugares que estão além das terras judaicas, além do povo judeu. É isso que Paulo está falando e é isso que Filipe estava fazendo, né? Então, nós temos que quebrar os nossos preconceitos para alcançar os perdidos e principalmente os perdidos muito diferentes de nós, da nossa cultura. Tá? Número 3, a natureza imprevisível de seguir a Jesus. Agora é que vem essa caminhada com Jesus. É assim que Deus age, faz pessoas comuns em dias normais realizar obras extraordinárias. Então, quando você pensa que terá um dia comum, um dia normal, quando você pensa que você é uma pessoa que está vivendo a sua normalidade, aí Deus te usa para fazer algo extraordinário, como foi aqui com Filipe. Num dia corriqueiro como os outros, cotidiano, Filipe foi impulsionado pelo Espírito Santo a comunicar a graça de Deus a um estranho. Não é o mesmo que acontece conosco quando nas conduções coletivas, trem, metrô, ônibus, de repente você está sentado ao lado de alguém e você sente aquela vontade de falar de Jesus. Quando você pensa que não, você já está conversando com a pessoa, já está falando do plano de salvação. Então, é isso que é ser conduzido pelo Espírito Santo. Então, não espere ser transladado como Filipe, lá para o meio do deserto. Não é todo dia que acontece isso. Isso vai acontecer aí no metrô, no ônibus, onde você estiver. O Espírito Santo vai te levar a esse trabalho de evangelização. Mostrar a graça de Deus para um estranho. Tá? Mas
ainda, o discípulo de Cristo foi desafiado a romper com todo tipo de formalismo religioso e batizar quase que imediatamente aquele que acabara de crer em Jesus. Então, normalmente há um período probatório, né? As instituições vão ali ensinando, conversando. Aqui ele foi obrigado a quebrar esse formalismo religioso, porque não havia tempo de voltar para Jerusalém, ir para o templo, fazer todo um trabalho de purificação. Não, tinha que ser ali mesmo. E ele batizou esse homem que acabara de receber a Cristo como Senhor. Se não bastasse tudo que já tinha acontecido, Filipe ainda vivencia sua experiência sobrenatural, pessoal, e quando percebe, já não está mais ao lado do viajante estrangeiro. Então, você quer ter experiências sobrenaturais com Deus? Comece a evangelizar, comece a sair nos domingos ou qualquer outro dia que você preferir, distribua folhetos, fale do amor de Deus, vá para os ar livres e você vai viver experiências sobrenaturais com o nosso Senhor. Então, quem caminha com Jesus, a jornada da vida nunca cairá em tédio. Cada dia você terá novas experiências andando com Jesus. Ele coloca aqui, pense, precisamos de menos preconceito e mais evangelização. Então nós devemos parar de olhar estereótipos. Nós temos que fazer o trabalho de evangelização. Então, se é num gueto, né, de drogados, se é num gueto de maiores ou menores abandonados, se é numa zona de baixo meretrício, não importa, não olhe o que as pessoas são ou estão fazendo, olhe como Deus olha, evangelize, fale do amor de Deus, não fique olhando roupa, nem sujeira, nem nada disso, né? Olhe como Deus olha, menos preconceito e mais evangelização. Ponto importante, servir a Jesus significa assumir-se como peregrino até chegar ao céu. Nós estamos aqui como peregrinos, nós estamos aqui de passagem. E nessa passagem por esta terra, o que nós vamos levar para o céu é aquilo que nós fizermos, é a obra que Deus nos mandou fazer e nós devemos fazer. Tópico número 2, o cristão como um discipulador por natureza. O que vem a ser isso? Primeiro, a responsabilidade pessoal e o preparo para a evangelização. Seguir a Jesus é uma experiência fabulosa, nós já falamos. Todavia, exige de cada um de nós dedicação e responsabilidades. Dedicação e responsabilidade. Diferente daquilo que muitas pessoas procuram apresentar, caminhar com Cristo exige muito compromisso. Compromisso com Deus, compromisso consigo mesmo e compromisso com os outros. Andar com Deus, andar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo demanda compromisso. Compromisso com a igreja, compromisso com o pastor, compromisso com a instituição, compromisso com a obra que Deus te confiou. Se você é um professor de escola dominical, por exemplo, evite chegar atrasado, tenha a lição em dia na ponta da língua, evite faltar. Às vezes a pessoa dorme mais do que a cama, falta na escola dominical e os alunos ficam lá esperando. Então a pessoa, o professor, o superintendente, as pessoas responsáveis pelos departamentos da IBD precisa ter compromisso. Tá? Filipe foi importante para a vida daquele etíope. Antes de qualquer coisa, porque
foi obediente à determinação divina. A gente obedecer à voz de Deus, ela é muito importante. E é exatamente isso que Jesus espera de cada um de nós, os seus servos. Viver guiado pelo Espírito Santo é maravilhoso, né? Entretanto, não é fácil. Então, se você não ora, se você não jejua, se você não lê a Bíblia, se você não frequenta a escola dominical, se você não frequenta culto de ensino da palavra, se você não tem compromisso com os departamentos do qual você faz parte, meu irmão, vai ser difícil ouvir a voz do Espírito Santo. Vai ser difícil ser guiado pelo Espírito Santo. Então veja que não é fácil, não é assim, aceitei Jesus agora, já sou guiado pelo Espírito Santo. Não, isso aí é uma jornada, é uma caminhada. Tem que ter experiências com Deus, tá? Mas se tivermos o comprometimento adequado, jamais nos arrependeremos do que fizermos para o reino de Deus. Então, o cuidado do dedicado discípulo com aquele desconhecido, Filipe e o etíope, manifestou-se em todo um preparo anterior, uma trajetória dedicada às Escrituras. Então ele leu, estudou a palavra. Veja ali, né, que quando ele ouviu o etíope recitando em voz alta, Filipe conhecia o texto, né? Conhecia o texto e conhecia o contexto a que o profeta se referia. Então, ele conhecia a palavra. Tá? Talvez hoje, sua empolgação e dedicação para o reino pareçam exageros para alguém. Todavia, creia, há missões que só você realizará amanhã, se tiver o preparo hoje. Então, a partir de hoje, comece a se preparar, comece a ler a Bíblia Sagrada, vá fazer um curso de teológico, venha fazer um curso básico ou médio de teologia na FAESP, Núcleo de Parelheiros, a nossa instituição teológica da Assembleia de Deus, tem básico, médio e tem bacharel. No caso dos núcleos, é bacharel, médio e básico. Vá aprender o básico de teologia para você ser usado por Deus. Número 2, somos convidados para sermos discipuladores. Ovelha precisa gerar ovelhas. Discípulo tem que fazer outros discípulos, né? Filipe não perdeu tempo. Imediatamente ele já começou a anunciar o amor de Deus, o amor de Cristo, aquele viajante cheio de dúvidas. Não pense que as pessoas já sabem tudo. As pessoas, na verdade, elas não sabem quase nada de Deus. Você é que tem que ensinar. Filipe entendeu bem que aquela missão não poderia ser terceirizada. Era dele e era uma missão urgente. Quando congregamos em uma igreja e temos tempo, cada pessoa deve ser discipulada em Cristo de modo efetivo, desenvolvendo vínculos significativos ao longo de um bom período de amadurecimento espiritual. Sabe como é que a gente amadurece espiritualmente? Frequentando escola dominical, frequentando culto de ensino, evitando perder os cultos da igreja onde nós congregamos, na nossa sede, porque isso vai te trazer amadurecimento espiritual. Você vai ouvir louvores ao Senhor, você vai ter oportunidade de ouvir testemunhos, você vai ter oportunidade de ouvir pregações da palavra de Deus, das mais simples às mais sofisticadas, mas continua sendo a palavra de Deus, e isso trará amadurecimento espiritual. Número 3, a compaixão para com aqueles que têm carência de Deus, né? Aquele personagem desconhecido no deserto não era uma pessoa sem qualificações. Atuar junto a uma autoridade política era uma tarefa que exigia uma alta
formação educacional. Então aquele etíope, ele era secretário, tesoureiro da rainha etíope. Então ele era uma pessoa preparada. Imagine você ter que evangelizar uma pessoa preparada, uma pessoa estudada. E se você não sabe quase nada, fica muito difícil, né? Perceba que ele é um estrangeiro interessado na tradição judaica, pois carregava consigo uma cópia do texto do profeta Isaías. Então veja, ele tinha uma cópia desse texto, fragmento aí de Isaías, e estava estudando. Entretanto, a possível vasta cultura pessoal daquele homem, ele tinha muito estudo, muita boa formação, não preenchia o vazio da sua alma. Então todo esse conhecimento, todo esse preparo, a alma dele continuava vazia, necessitada da palavra de Deus, a ponto dele se desesperar por não compreender para quem apontavam as profecias. E aí então aparece Filipe, dirigido pelo Espírito Santo, e vai orientá-lo. Então que eu e você, nós sejamos na vida de outras pessoas, até mesmo daquelas que nós nem conhecemos. Eu já estou no finalzinho do tópico, na aplicação, o que foi o discípulo de Jesus para o viajante estrangeiro. Esse trabalho que Filipe fez, né, nós também sejamos usados pelo Espírito Santo de Deus para fazer. Mas olha, se prepare, leia a Bíblia, leia o texto, leia o contexto. Regra básica de hermenêutica, uma das matérias do curso de teologia. Aprenda a ler o que vem antes e o que vem depois. Entenda a mensagem daquilo que você está lendo, para você não sair falando qualquer coisa. Tá? Vai que você se depara com alguns especialistas, né, conhecedores, você vai passar vergonha. Então, é melhor se preparar. A melhor escola é escola dominical, depois culto de ensino e a frequência aos cultos, e ler a Bíblia toda. Se proponha todo ano ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Você vai conseguir. Depois você me conta aqui a experiência, como é que foi, que eu vou gostar de saber. Tá bom? Vou orar para Deus te ajudar nesse projeto aí. Número 3, o cristão como servo. Tá? Nunca duvide do poder transformador do Evangelho. Nesse tópico aí, esse testemunho, né, parece algo inacreditável, né? A conversão convicta em contexto de alguém ao Evangelho de Cristo, como aconteceu com esse etíope. O batismo daquele homem não foi precipitação, né? Mas foi o quê? A materialização de uma fé que inflamava no coração de ambos, no coração de Filipe, que pregava com autoridade a palavra, e daquele homem que recebeu a palavra de Deus e declarou que ele cria em Jesus como Senhor da sua vida e como Deus. E ali mesmo, então, ele foi batizado. No subtópico 2, não pense em números, pense nos impactos da obediência. Então não fique muito preocupado. Temos que nos preocupar com os números, sim, mas se preocupe em que pelo menos uma pessoa aceite a Cristo como Salvador, seja modificado pelo Evangelho. Agora, se tiver 10, 15, mas não deve ser essa a preocupação primordial. A preocupação tem que ser, um por um, você evangelizar com a verdade de Deus, dirigido pelo Espírito Santo. Então, o dedicado evangelista que tratou com tão grande amor e atenção a vida do solitário viajante no meio do deserto. Veja que ele foi ganhar uma pessoa, mas não era uma pessoa qualquer, era simplesmente alguém da nobreza daquele país. E aquele país certamente foi todo evangelizado através desta grande autoridade que se convertera a Cristo Jesus. Então nós vemos aí Filipe deixando a cidade de Samaria, pregando para multidões, fazendo sinais e prodígios,
e sendo levado para o deserto para pregar para uma pessoa, né? Que coisa maravilhosa. Depois, então, ele faz a aplicação, né? Que o nosso compromisso também seja com o princípio da obediência e nunca com a audiência. Né? Às vezes tem pessoas que querem falar para muita gente, 10, 15, 1000, né? Mas às vezes uma pessoa já é suficiente para ser transformada pelo evangelho que você estiver pregando para ela. E por último, depois de cumprir tudo que Deus mandar, faça mais, ou seja, não pare, continue evangelizando, né? Diz o texto aqui que Filipe, depois de pregar para esse homem, ele foi levado para outra cidade e ele fez muito mais do que antes, né? Então ele continuou trabalhando. Esse é o resultado de trabalhar para Jesus, né? Felicidade, realização e crescimento espiritual, tá? Você vai caminhar cada vez mais para frente, vai evoluir, mas você precisa trabalhar com amor na evangelização dos perdidos, né? Para os grupos não alcançados, abrir-se sem preconceito para todos os tipos de pessoas e classes socioculturais e econômicas, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Terminamos então a lição número 3 de jovens. Quem segue a Cristo estuda a palavra é que vai nos preparar para esse trabalho de evangelização. Que Deus te abençoe e te guarde. Deixa aqui embaixo o seu gostei, deixe os seus comentários. Não se esqueça de incentivar muitas pessoas para se inscrever no nosso canal, para que ele cresça no reino de Deus. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.